A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Nós estamos aqui continuando a parte 2 do estudo, irmãos. Nós estamos abordando os anciãos e os servos. Irrepreensíveis. Que são parte integrante, ou seja, integral dos 144 mil. E nós estamos entendendo, como nós falamos no início, que eles não caíram de paraquedas lá em Apocalipse. Existe uma história. Essa história, ela está na história da igreja, tá? Nós lemos ali, vamos abrir novamente para a gente relembrar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Diz assim, aqui está falando do ancião. Como o irmão Beethoven muito bem colocou, quando você pega na Yahweh Shalom, fala episcopado, né? Isso aí é o dedinho da mulher ali católica, né? Da mulher que colocou fermento. Então, aqui não é um fermento porque não mudou o sentido, mas aqui colocou um acréscimo, mudou as palavras, né? Então, ali não está falando de episcopo, né? Está falando de ancião, né? Exato. Tá falando de ancião. Então, a palavra original que vem ali do grego, né, presbítero, ela não foi traduzida, ela deveria ser traduzida. Qual que é o sentido presbítero? É ancião, né? É um ancião. Então, a gente pega aqui no capítulo 3, versículo 2, diz assim: é preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Olha aqui, a palavra de destaque aqui é irrepreensível. O ancião tem que ser irrepreensível. De novo, o ancião tem que ser irrepreensível. E para você entender o que é ser irrepreensível, é não ter nada que o desabone, não ter nada que ele dê motivo para ser chamado a atenção, compreende? Sendo repreendido. Então, ele não tendo nada, ele não dando brecha, ele não dando ocasião para ser acusado por Satanás, porque Satanás é o acusador, ele não dando brecha, ele não dando motivo para ser acusado por Satanás, ele é uma pessoa irrepreensível, entende? Aí a gente continua, agora relacionado aos diáconos, que eu já falei também que essa palavra é grega, né? Vem a palavra grega, só que ela tem um sentido, ela tem um propósito muito maior. Como diácono, você não entende qual é o sentido, mas quando a gente traduz a palavra ali do grego para o português, significa servo. Servo é aquele que serve, entendeu? Então, quando fala no versículo 10, olha só, 1 Timóteo 3, 10, diz assim, também os servos, né, que ali está como diáconos, mas os servos sejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. Ou seja, colocou a mesma condição para o ancião ser irrepreensível e para o servo ser irrepreensíveis. Compreende? E quando nós vamos lá em Apocalipse 14, vamos lá, Apocalipse 14, vamos lá? Nós vamos em Apocalipse 14, mas antes vamos invocar e vamos orar. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Pai, muito obrigado, gratidão eterna pela Tua palavra, pela Tua revelação, por nos disponibilizar as chaves que abrem e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Sim, Pai. Foi disponibilizado para Filadélfia. Somos gratos. E é por causa disso que nós temos o entendimento agora. Verdade, meu Pai. E nós estamos trazendo também para os nossos irmãos que também são Filadélfia, espalhados 4 cantos, para que todos eles possam crescer
em estatura, em conhecimento, em entendimento, alcançando a perfeita condição de anciãos e servos, para que possam ser arrebatados irrepreensíveis. E assim seja feito a vontade do Pai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. Purial, E por Yahshua, Purial, e por Yahshua, Purial, e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Aleluia. Irmãos, essa palavra é tão maravilhosa. Por quê? Porque muitos irmãos não imaginam como que é os segredos da palavra. O Pai, ele colocou, como nós vimos lá em Daniel 12, ele falou para Daniel, lacra, coloca cadeado nas escrituras, no entendimento das escrituras, para que no final dos tempos esta palavra vai ser o quê? Vai ser trazido o entendimento. Não é para o seu tempo, Daniel, é para o tempo do fim. E agora o Pai vem com Filadélfia e fala o quê? Fala assim, eu estou disponibilizando a chave, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Estou dando para vocês. Abrindo os cadeados. Abrindo os cadeados do entendimento da palavra. Exato. Então, quando nós vemos ali, nós lemos aqui a necessidade do ancião e do servo serem irrepreensíveis, né? A gente precisa agora entender qual a conexão. Qual a conexão, tá? Qual é a conexão que ele estava querendo dizer? Porque ele falou que era necessário ser irrepreensíveis. Agora nós vamos ver os 144 mil diante de Yahweh e de Yahshua no Monte Sião Celestial, e eles são irrepreensíveis. Exato. Entendeu? Vamos abrir lá? Vamos lá, vamos ler Apocalipse 14, 1. Diz assim: tive depois esta visão, eis que o Cordeiro, Yahshua Mashiach, estava de pé sobre o Monte Sião com os 144 mil, que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Isso aqui nós vamos trazer o estudo para os irmãos, mostrando que na realidade está escrito na testa o nome deles, das estrelas, tá? Isso está no Salmo 147, 2, que ele vai chamar cada estrela pelo seu nome, né? Cada estrela, mas eu vou trazer isso em outro momento, mas só para você saber. A leitura certa está escrito na testa deles, o nome deles, o nome da estrela, porque fala assim, eu vou conduzir, eu vou chamar cada estrela pelo seu nome. Isso está no Salmo 147, 2. E o nome de seu pai, que pai? Pai Yahshua. Os 144 mil são filhos de Yahshua. Então, eles têm o nome deles na testa, que é o nome da estrela, e tem o nome do pai deles na testa, que é o nome de Yahshua, ou Mashiach, pai dos 144 mil. Tá? Vamos continuar. Versículo 2. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de harpistas tocando suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Veja, ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, ou seja, com o ensino errado de Babilônia e das filhas de Babilônia. E aí fala, são virgens, quer dizer, são castos, eles são puros. A palavra virgem aqui seria pureza de coração. E ele continua, este segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias, para Yahweh e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira. São íntegros. Quando fala integridade, ele está falando assim, eles são irrepreensíveis. Compreende? Eles são íntegros, integridade.
está falando assim, eles não têm nenhum motivo para ser chamado a atenção, pois são íntegros. E não se foi encontrado na boca deles mentira. O que é mentira que está se referindo? Está se referindo à pregação errada do Evangelho. A interpretação errada das Escrituras. Eles ensinaram o correto. Eles conduziram muitos à justiça. Se você ensina errado, você está o quê? Sendo mensageiro da justiça? Não. Se você ensina errado, você se torna mensageiro da injustiça, do engano. Verdade. Então, a gente volta lá de novo. Vamos voltar agora em 1 Timóteo 3. Vamos lá. 1 Timóteo 3. Aqui fala assim, fala do ancião, tá? 1 Timóteo capítulo 3, que a gente já leu no versículo 2, falando que o ancião tem que ser irrepreensível. Lembra disso? Agora, a gente vai pegar dessa parte de novo. Olha, é preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível e esposo de uma só mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino. Isso. Ou seja, quando nós vimos lá os 144 mil, nós vimos que da boca deles não proferiu mentira. Não proferiu mentira. Quer dizer, eles foram competentes no ensino, ensinando a verdade, ensinando a justiça, ensinando o caminho reto, e não explicou, ensinou algo enganoso, algo contrário, algo que foi conduzido por outro espírito. Percebe? Então, aquilo que eu estou falando com os irmãos, olha, irmãos, se você continuar sendo uma pessoa tola de seguir os evangelhos anátemas, aqueles evangelhos que nós já falamos que é o de Mateus, o de Marcos, o de João, você está falando mentira, você está proferindo mentira pela sua boca, e com isso você é desqualificado de ser enquadrado com os 144 mil, que na boca deles não se encontrou mentira. Vocês estão entendendo? Exato. Então, a qualificação dos 144 mil está também no ensino. O ensino, o que eles ensinam. E na boca deles não foi encontrado esse engodo, esse engano, essa mentira. E é isso que Filadélfia foi levantada, para trazer a verdade para os irmãos, para conduzir os irmãos na justiça. Exato. Compreende? Para você estar qualificado entre os 144 mil que serão arrebatados, resgatados da terra. Por isso, irmão, numa colocação, Yahusha, ele é o pai da verdade, sendo Filadélfia a verdade. É verdade, inclusive fala, isso diz o santo, o verdadeiro. Para quem? Para Filadélfia. E Satanás é o pai da mentira. Os filhos de Satanás falam aquilo que profere a boca do pai. Então, se não encontrou na boca deles mentira, não são filhos de Satanás. Não falam mentira. Não falam mentira. As palavras de Satanás. Não. Por quê? Porque eles conduzem muitos à justiça. E o que é justo é exatamente o oposto do que é enganoso. Exato. Entendeu? Do que é falso. Então, eu quero que os irmãos abram Daniel 12:3. Vamos abrir Daniel 12:3. Diz assim: os que são esclarecidos, olha aqui, de novo, né? Voltando àquela passagem, dos que são esclarecidos, olha lá, os que são esclarecidos resplandecerão. Você lembra que Daniel nós lemos no parte 1? Nós falamos assim, os esclarecidos entenderão. Os esclarecidos entenderão. Agora aqui ele reforça de novo os esclarecidos. Aí ele fala o quê? Ele fala assim, os esclarecidos, os que são esclarecidos, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como
estrelas por toda a eternidade. Ou seja, aqueles que conduzem a justiça é aqueles que não ensinam errado. Exato. Entendeu? Aquele que conduz os outros para a justiça é aqueles que não ensinam errado. Aqueles que insistem em ficar no engano e no erro são desqualificados da condição de 144 mil, porque na boca deles não se encontrou mentira. Não é só de ser purificado os nomes. Não, aqui também fala do ensino, o ensino errado. Por isso que nós vimos ali o ancião qualificado e irrepreensível tem que ser competente no ensino. Compreende? Porque se ele ensinar errado, os outros que acompanham ele vão aprender errado e cai tanto o que ensinou com o que aprendeu, ambos no buraco. Exatamente. Por quê? Se tornaram ali repreensíveis por causa de ensinar algo que é errado. Porque, irmãos, Filadélfia foi levantado para trazer a verdade, e a verdade, ela tem que, a partir do momento que você entende a verdade, você tem que mudar os seus caminhos. É igual Shaul Paulo. Shaul Paulo era o quê? Sinagoga. Ele era sinagoga. Ele era o quê? Uma sinagoga de Satanás. Ah, mas você não pode falar isso. Posso. Por quê? Porque ele perseguia a igreja. E se ele perseguia a igreja, ele era sinagoga de Satanás. Está entendendo? Até que ele teve um encontro com a verdade. E quando ele teve um encontro com a verdade, ele mudou, ele converteu, ele mudou os caminhos. Observe e converte-te. Viu ali em Sardes? Essa é a recomendação do Mashiach, falando assim, olha, observa aquilo que você tem ouvido e converte. Converte, é igual Shaul converteu. Exato. Esse é um apelo do Mashiach, porque o Mashiach está falando com você, meu irmão. Olha, presta atenção na mensagem de Filadélfia, presta atenção na mensagem, na trombeta, dessa mensagem de trombeta. Tremendo. Ouve e converte, vai ser bom para você. Igual aconteceu com Shaul, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte do link, tá? O link, qual o link? O link dos anciãos e servos irrepreensíveis com o link das eras irrepreensíveis. De novo, o link dos anciãos e servos irrepreensíveis com o link das eras irrepreensíveis. Você vai entender aqui o segredo. As eras irrepreensíveis. Vamos abrir então em Apocalipse, o irmão Marco vai fazer essa leitura para nós em Éfeso 2:4. Pode fazer. Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Éfeso. Vamos ver a parte que eles são repreendidos. 2, versículo 4. Diz assim: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Olha aí, já começou, né? Ele está falando da era. Exato. Né? Ele está falando aqui da era de Éfeso, que é a primeira era, que a gente já fez o estudo, mostrando para os irmãos que o anjo da era de Éfeso era quem? Era Cefas, Pedro. E nós vimos ali que o link está falando assim, olha Pedro, você já foi repreendido aqui porque você abandonou teu primeiro amor, você abandonou o Mashiach, você fugiu, você fez juras que iria estar com ele, na prisão, na morte, mas ali, quando foi colocado à prova, você fugiu, você abandonou teu primeiro amor, deixando teu primeiro amor, o Mashiach, solitariamente, compreende? Então aqui já mostra uma repreensão de uma igreja que começou já a seguir outro Mashiach, começou a seguir outro, entendeu? Por quê? Porque aquilo nós já vimos, que começou a surgir na era de Éfeso outras escrituras que não são escrituras, exato, são evangelhos falsos, anátemas. Ali ele vinha endereçado ali para a igreja, aí eles começaram, outros escritos a respeito do Mashiach. Ah, o Mashiach fez isso, andou sobre o mar e não sei o quê. E eles começaram o quê? A dar crédito
aqueles outros escritos que não eram verdadeiros, entendeu? Começaram a abandonar. Por quê? Porque Yahshua veio como homem. Eu quero que você entenda isso. Yahshua veio como homem. Só começou a surgir um outro Mashiach que não era um homem. Vamos falar assim. Era uma entidade cheia de poderes, né? Andava sobre o mar. Você conhece algum homem que anda sobre o mar? Não tem, impossível. Não tem. Não tem porquê. A densidade do corpo do homem é muito mais denso do que o mar. A não ser que você fique boiando no mar ali, que é o mar salgado ali de Israel, né? O mar morto. Aí você não afunda. Mas andar sobre o mar, lembrando que Yahshua veio homem. Yahshua veio homem. E como ele veio homem, ele não ia fazer nada como uma entidade cheia de superpoderes. Mas só que é bonito de ouvir, né? Não é bonito, não, andou sobre o mar, que coisa linda. E eles começaram a ouvir essas mentiras e começaram a entender outro Mashiach. É outro por quê? Porque aquilo ali não era Yahshua. Então, essas coisas, irmãos, a gente vê ali Éfeso sendo o quê? Sendo reprovada, a era de Éfeso sendo reprovada, porque abandonou o primeiro amor. Entendeu? Então, é a primeira repreensão. Você vê que essa era, ela já é o quê? Repreendida. Se ela é repreendida, ela deixou de ser irrepreensível. Já foi o quê? Foi excluída de uma condição maior. Você vai entender que condição maior é essa, tá? Exato. Nós vamos pular aqui a de Esmirna e nós vamos para Pérgamo agora. Agora Pérgamo a gente vai ler 2,14. Apocalipse 2,14, que diz assim: tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo, tens também aí pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí ele fala: converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-lo com a espada da minha boca. Viu? Aqui outra igreja, outra era da igreja também sendo repreendida. 2 vezes ainda. Viu? Ainda uma repreensão ainda maior, né? Por quê? Porque eles estavam consentindo ali na era com esses nicolaítas, né? E também com a doutrina de Balaão. Quer dizer, uma doutrina que estimulava a prostituição. Se você pegar ali a história de Balaão, o que aconteceu? Balaão, como ele não conseguiu lançar maldição contra Israel, ele deu um conselho para o rei Balaque, falando assim: olha, coloca as moças bonitas lá nas beiradas e põe essas moças para poder seduzir os filhos de Israel. Entendeu? Aí elas foram com aquelas roupas sensuais e tal, e começou ali ter o quê? Prostituição. Exato. Então os filhos de Israel começaram a prostituir. E com isso, o que acontece? Qual que é a recompensa do pecado? A recompensa do pecado é morte, é maldição, né? Então, o que acontece? Começou a colocar aqueles filhos de Israel à prova, para ver se eles eram fiéis à lei, se eles eram obedientes. Ali mostraram que não eram. E com isso, a maldição começou a alcançar um pouco o território ali dos israelitas. Por conta de quê? Por conta do pecado, né? Então, como o Balaão não conseguiu lançar palavra de maldição, ele usou um outro subterfúgio para poder lançar maldição de forma indireta, através do pecado do povo. Terrível. Né? Então aqui nós estamos vendo que essa igreja está fazendo algo semelhante, né? Algo semelhante. Muitas vezes ali estão partindo o pão e o cálice e estão com uma vida toda errada. Uma vida totalmente ali fora do projeto, né? E com isso eles não estão discernindo o corpo do Mashiach, né? Então, terrível.
Outra igreja, outra era sendo repreendida. Vamos lá. Agora a próxima, Tiatira. Tiatira. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Essa é a reprovação. Veja bem, quando fala assim, essa mulher que se diz profetiza, profetizar, não é para poder prever futuro, é para interpretar as escrituras. Então, o espírito de profecia na igreja, vamos falar assim, Nova Aliança, né? Diferente do profeta da Antiga Aliança, Nova Aliança, é trazer a interpretação das escrituras. Esse é o dom de profecia, é interpretar as escrituras. Então, essa mulher, ela ensina e ela se diz profetiza, porque ela interpreta as escrituras e interpreta errado, compreende? E ela tem ali os seus seguidores, aqueles que seguem essa interpretação errada, tá entendendo? Então, quando alguém profetiza, nós já vimos isso, né? Quando alguém fala que vai acontecer tal coisa e aquilo ali não acontece, e aquilo ali está falando o quê? Que o profeta, ele está agindo como o quê? Com aquele que agiu com presunção, entendeu? Ah, mas ele pegou nas escrituras, mas interpretou errado, compreende? Por quê? Porque Jezabel aqui também pegava das escrituras. Exato. Ela pegava das escrituras, mas ela interpretava errado. Então, se tem um profeta que pega das escrituras e interpreta errado, ele está agindo como o quê? Com aquele que agiu com presunção. Por isso que o anjo de Sardes é referido. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Por quê? Todas as vezes está fazendo interpretação das escrituras de forma errada. Muito sério. Entendeu? Então, não é que Jezabel aqui em Tiatira estava pegando e desprezando as escrituras. Não, ela pegava das escrituras e interpretava errado. Entendeu? Então, essa é um problema seríssimo. Tá certo? Então, irmãos, o que acontece? Nós vamos entendendo aqui que mais uma era sendo repreendida, entendeu? Mais uma era, a era de Tiatira. Nós estamos vendo aqui que cada uma dessas eras são repreendidas e coisas diferentes, né? Exato. E com isso elas se tornam repreensíveis. Ou seja, se são repreensíveis, elas deixam de ser irrepreensíveis, entendeu? Repreensível é algo que tem a chamar atenção. Irrepreensível que não tem nada para chamar atenção. Então essa aqui, mais uma, teve algo que desabonou ela. Ela deixou de ser irrepreensível, né? Vamos continuar. Então, irmãos, nós vimos aqui mais uma era que foi repreendida, né? Era de Sardes. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. A gente começa já do início, a repreensão ao anjo, né? Ao anjo que tem fama de estar vivo, mas já está morto. Já começa ali. Por quê? Porque você vê que é um anjo que perdeu o foco principal. Qual era o foco principal? O foco principal é se anular, para que Yahshua seja exaltado. E, no entanto, ele ocupou um espaço. Ele buscou seguidores para si mesmo. Tem fama de estar vivo, por quê? Porque conseguiu passar ali para os irmãos um nome verdadeiro, trouxe o partido do pão, trouxe o partido do pão com pão ázimo, trouxe a imersão no nome de Yahshua, ou seja, ele está fazendo uma reforma, e uma reforma ali na era de Sardes. Porém, ele ocupou, entendeu? E dessa fama que ele foi adquirindo, isso o que? Fez ele ficar ali cheio de si mesmo, né? Como ele cheio de si mesmo, ele começou a falar, achar que só ele poderia falar, ou ele mesmo só poderia explicar, ou ele mesmo só poderia interpretar. Então, com isso, subiu o ego. E como subiu o ego, isso aí já deixou desqualificado na condição de humildade. Por quê? Porque ali ele ficou
cheio de si mesmo, né? E nós já vimos ali essa condição de ficar marcando data e as coisas não se cumprirem, ela se encaixa naquela condição de quê? De ser uma pessoa que está fazendo interpretação particular das Escrituras. A particular, ela foge da interpretação real, porque se Yahshua, ele mostra ali que errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e continua insistindo em marcar data, mostra claramente que não aprende. Não está aprendendo com aquilo ali. Ah, mas isso aqui pegou das Escrituras. Irmão, pegou das Escrituras e interpretou errado. E você viu ali na era de Tiatira uma situação que Jezabel também fazia o quê? Jezabel também ensinava. E ela se dizia profetisa, porque eu já expliquei que profetizar na nova aliança é interpretar as Escrituras. E quando você interpreta errado, você está pegando as Escrituras e dando para as Escrituras uma outra sentido. Você vê isso quando? Você vê quando Yahshua foi ser tentado. Quando Yahshua foi ser tentado, né, você vê que Satanás ele queria tentar Yahshua pegando as Escrituras. E ele pegou as Escrituras. Não pegou a Escritura? Pegou a Escritura. Só que te usou fora do contexto. Usou fora do contexto. E isso também, um profeta usando fora do contexto, você percebe que ele entra nessa condição até do próprio Satanás, pegando a Escritura e manipulando fora do contexto? Exatamente. Isso é um perigo, irmãos. Por isso que você vê que Sardes ali fala, tem fama de estar vivo, mas está morto. Na realidade está morto. Porque espiritualmente está morto. Porque se fala uma coisa no nome de Yahweh e aquilo não se cumpre, mostra claramente que não tem aprovação de Yahweh. O espírito de Yahweh, que estava ali representado os 7 espíritos, foi assim, olha, eis que diz aquele que tem os 7 espíritos, estou disponibilizando para você os 7 espíritos. Agora os 7 espíritos já não está mais na pessoa. Entende? Por quê? Porque a palavra fala assim, que você não entristeça o espírito de Yahweh, no qual vocês estão selados para aquele dia. Não entristeça. E como que a gente entristece? Com as palavras. Né? Não entristeçais o espírito de Yahweh, no qual vocês estão selados para aquele dia. Ou seja, se você desagrada o espírito, falando aquilo que Yahweh não mandou falar, o que acontece? O espírito vai embora, o espírito sai da pessoa, compreende? Então, esse mensageiro de Sardes, esse mensageiro atual, por isso que está falando com ele, faz o quê? Consolida aqueles que estão para morrer. Consolida. Por quê? Porque esses, pelo fato de não estarem crescendo em conhecimento, estão rejeitando a palavra de Filadélfia, eles vão ficar na tribulação. Então consolida eles, entendeu? Consolida eles para que eles possam, pelo menos, não receber a marca. Pelo menos, ser morto, mantendo a fé em Yahshua Mashiach, para poder tentar ser um vencedor da era de Laodiceia. Entende? Então, é uma repreensão ao anjo. E o anjo, ele é aquele que ensina a igreja. Se o anjo é repreendido por estar ensinando errado, a igreja também é repreendida porque está aprendendo errado e está fazendo de forma errada também. Né? Então, mais uma era sendo repreendida, a era de Sardes. Né? Vamos agora para a era de Laodiceia. Exato. A era de Laodiceia está em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos pegar aqui, melhor dizendo, vamos pegar a partir do 15, irmão. Diz assim: conheço tua conduta, não és frio nem quente. Indera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te cubras, e não apareça vergonha da tua nudez. E colírio para
que unja os olhos e possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo a todos que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Aí ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pois é, mais uma, aqui é muita repreensão, né, irmãos? Porque você percebe aí que pegou as coisas materiais e colocou como aquilo que é mais importante, né? Ali percebe que é carnal e também espiritual e carnal, por isso que é morno, né? E está prestes a ser vomitado, é muita repreensão. Exato. Então, mas essa era aqui, irmãos, que se desqualificou. Dali não vai surgir um ancião nem servo. Exato. Por quê? Porque nós vimos lá em 1 Timóteo 3, que fala da necessidade do ancião e servo serem irrepreensíveis. Sendo essas eras o quê? Repreendidas, não vai sair dessas eras os anciãos e os servos que vão formar os 144 mil. Eu quero que vocês entendam isso. Exato. Agora vamos lá em Esmirna. Vamos fazer toda a leitura de Esmirna, irmão? Toda a leitura de Esmirna. Presta bastante atenção, irmãos, porque agora são duas eras que nós vamos identificar. Vamos ver se elas têm repreensão. A era de Esmirna e a era de Filadélfia. Apocalipse, 1 Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indulgência, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam Ialdins, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não tenhas medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Veja bem, irmãos, aqui nós já vimos aqui, não tem nenhuma repreensão, tem nada sendo chamado a atenção. Exato. Nessa era dessa igreja. E ainda por cima tem o quê? Tem promessa de coroa, né? Tem promessa de coroa. Aqui deixou claro que essa igreja teria que passar pela morte e ela seria provada ali a fidelidade, sendo fiel até a morte, né? Como nós vimos aqui que o anjo Shaul Paulo era da era de Esmirna, né? Ele inclusive foi o primeiro ali, vamos falar assim, a representação dele a passar pela morte, e com isso ele alcançou também o direito, né, de receber essa coroa. Ele mesmo sabia, ele fala, quando ele fala a respeito disso, que ele combateu o bom combate, né, completou a carreira e guardou a fé, né? E desde já está reservada a coroa da justiça, que ao justo juiz me dará naquele dia, né? Então, ele está fazendo uma referência que agora ele sabe, porque ele estava já condenado, ele já ia para a morte. Ele sabia que ele ia ser agora reconhecido, porque foi fiel até a morte, entendeu? Exato. Então, ele receberia essa coroa que está referida à era que ele fazia parte como anjo. Então aqui nós vemos uma igreja, a primeira igreja que não tem nenhuma repreensão, portanto uma igreja irrepreensível, fazendo o link com a 1 Timóteo 3, falando ali sobre um ancião e servo, a necessidade deles serem irrepreensíveis. Nós encontramos aqui agora uma primeira igreja que não tem nada para ser chamada a atenção. Depois nós vamos comentar sobre isso. Vamos agora para Filadélfia. Então vamos aqui, irmãos, a carta à era Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Aí ele diz: conheço tua conduta, pois tem pouca força, mas guardastes minha palavra e não renegastes o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra.
Aí ele fala, venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Ial, o nome da cidade do meu Ial, a nova Ial Shalom que desce do céu, de junto do meu Ial, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu li todo o contexto aqui, irmãos, né? A nova Ial Shalom, porque é a Ial Shalom celestial. O escriba colocou aqui, está como um acréscimo, mas ele entra como uma tensão, mostrando que é Ial Shalom, o nome dela. Assim. É verdade, irmãos. Eu queria até comentar aqui a respeito de Filadélfia, que é uma era muito especial, né? Nós vamos depois trazer um entendimento a respeito dos filhos de Auxa, que você vai entender a importância dessa era, porque os filhos de Auxa vêm, né? Eles vêm lá da região celestial, eles nascem como Yahusha também nasceu de mulher, eles também vão nascer. Isso começa a partir ali do brotar da figueira de 1948 de Israel, né? Então, o que acontece? A gente entender, irmãos, que a palavra aqui em Filadélfia é uma palavra especial, tá? Por que ela é especial? Você viu que ela tem características semelhantes, né? Semelhante ali de Esmirna, ali tem sinagoga, que também tem sinagoga de Satanás, que persegue a igreja. Você vai ver ali também que aquela igreja, ela é uma igreja muito pobre, né? Ela é uma igreja assim que foi combatida, teve uma tribulação, né? Passou um momento de tribulação. Os seus membros foram confrontados com a morte, né? Foram perseguidos e mortos, né? E nós vamos depois entender a diferença dessas duas igrejas, que uma igreja que é esses que vão adquirir o direito de ser filhos de Auxa pela adoção, né? Que são os de Esmirna, e os de Filadélfia, que são filhos que são gerados lá em cima e que eles vêm agora no final dos tempos para poder trazer, completar essa mensagem e terminar de selar os 144 mil. Exato. É importante entender isso. Por quê? Porque você aprendendo aí a respeito dos selados, os selados não começaram a ser selados agora, não. Os selados começaram a ser selados na era de Esmirna, no descer do Espírito ali em Pentecostes. Em Pentecostes começou a ser selado ali os primeiros, né? Nós vamos fazer esse estudo mais completo aqui em breve, mas é só para você entender. A era de Esmirna é formada por filho de Adão, e a era de Filadélfia é formada pelos filhos de Auxa, que são seres celestiais que vieram na mesma condição que Auxa veio, tá? Nós vamos entender, e eu falo assim com você, olha, antes de você falar mal, aguarde, entendeu? Aguarde o estudo. Por quê? Porque a gente sabe, meu irmão, que muitos estão aí abrindo a boca para falar que é heresia, entendeu? Mas eu falo assim para você, houve o conselho, como Gamaliel falou com Shaul Paulo, falou assim, olha, não abre a boca não persegue eles não, espera, se for uma obra de Ial, essa obra vai crescer. Exato. A mensagem vai ser realizada, porque se você falar e perseguir, vocês estão comprando briga, vocês estão comprando uma briga com o próprio Ial. Esse foi o conselho de Gamaliel. Então, irmãos, espera, aguarde esse momento, entendeu? Antes de falar, antes de abrir a boca, entendeu? Como dizem em Eclesiastes, que seja poucas tuas palavras, fecha a boca, entendeu? Espera, a gente vai trazer o estudo completo, você vai comparar, você vai pegar pelas escrituras, aí depois você pode tirar suas conclusões e você pode tampar os seus ouvidos. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que os esclarecidos vão compreender. Todos eles. Mas aqueles que são maus não vão compreender. Então nós temos visto aqui que muitos já tampam o ouvido. Tampam o ouvido, não quer ouvir, não quer saber.
né? Igual a gente tem trazido o nome verdadeiro ali para aqueles que estão em denominações, eles fazem isso. Ó. E os Yaldim têm feito isso. Entendeu? Então, se você é um filho da verdade, escuta, ouve. Não manipula a escritura, não, espera que eu vou trazer o ensino para você. Por quê? Porque você pode estar comprando uma briga contra Ial. Entendeu? Esse foi o conselho de Gamaliel a Shaul Paulo. E ele não ouviu. Por isso teve caído o cavalo, né? Porque estava lá com a carta ali do sumo sacerdote para perseguir os crentes lá em Damasco, né? Aí teve que cair do cavalo. E muitos Yaldim vão ter que cair do cavalo. Quando acontecer o arrebatamento e não for arrebatado, vai cair do cavalo. Então, eu estou fazendo essa palavra para você porque ainda dá tempo. Dá tempo de você não precisar cair do cavalo. Entendeu? Você ouvir a mensagem, ver se a mensagem está concernente às escrituras. Depois, toma a sua decisão. Não toma a sua decisão sem nem conhecer. Espera, ok? Então, irmãos, quando a gente está vendo aqui Filadélfia, você percebe as duas eras não têm repreensão. Elas são irrepreensíveis. Elas são irrepreensíveis. As demais eras têm repreensão. Esse é o link com 1 Timóteo capítulo 3. É o link. Ou seja, os anciãos e os servos serão tirados destas duas eras. É isso que está falando as Escrituras. Por quê? Porque se abriu, Filadélfia recebeu a chave, assim diz ao anjo. Isto diz o santo verdadeiro Yahshua, que tem a chave Davi, que abrir ninguém fecha, fechando ninguém abre. Ele está disponibilizando a chave para você, a chave do entendimento. E vocês vão disponibilizar para os irmãos o entendimento. Compreende? Então, esse momento agora que Filadélfia está trazendo para você o entendimento da verdade, a palavra conversa com sutilezas. Entendeu? Em detalhes. Não adianta você tentar enfiar uma chave que não é no cadeado. Não vai abrir. E nem adianta forçar o cadeado. Entendeu? Fazendo interpretações totalmente erradas. A chave tem que ser a chave certa para o cadeado. E ali nós vimos Shaul Paulo ainda faz a dica falando assim, olha, coluna e o quê? Sustentáculo da verdade. A casa de ao vivo, que é a igreja. Coluna e sustentáculo da verdade, apontando para quem? Para Filadélfia, que será a coluna no templo. Exato. Entendeu? E dali nunca mais sairá. Essa é uma palavra que está já dando a dica para você. Entendeu? Quando a gente lê em Amós, está falando assim, olha, os israelitas quando voltarem para a terra, ninguém mais tira eles de lá. É uma representação das coisas celestiais. Os de Filadélfia, que são seres celestiais, que estavam no templo e desceram, estava lá no templo, desceram. E Yahshua está falando assim, ó, o vencedor de Filadélfia, eu vou fazer dele coluna no templo. E dali nunca mais sairá. Significa que saiu e agora quando voltar não sai mais. Diferente de Esmirna. Falou assim, de Esmirna está falando o quê? Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa. E aqui está falando assim, guarda o que tens para que ninguém tome. Vê a diferença? Um tem e o outro não tem. Está falando assim, você que não tem, seja fiel até a morte, eu vou te dar. E o outro está falando assim, olha, você tirou para vir aqui, você tirou sua coroa, teve que vir. E agora que você está aqui, cuidado para você não perder, entendeu? Cuidado para você não perder. Vai ser fiel até o final e eu vou te colocar de novo a coroa na sua cabeça e dali, sendo no templo, nunca mais será tirado. Você vai entender por que nós tivemos que sair de lá, irmãos. Esse é um estudo, igual eu falo com os irmãos, eu falo assim, nós temos que ir devagarzinho com os irmãos, porque os irmãos estão muito criancinha, neném. Não adianta eu chegar com alimento sólido e colocar na sua boca, você não vai conseguir, porque ainda não tem dente. Então vamos devagar, e eu quero que você ouça várias vezes esse estudo. E você entenda primeiro, tá certo? Não fale abobrinha, não fale heresia, você não pode fazer isso, porque se você falar uma palavra que seja frívola, uma palavra fora de contexto, fora de momento, você entristece o espírito de Ial.
em você. E quando você faz isso, o espiritual, ele sai da pessoa. Aí, coitadinha, perdeu o selo. Perdeu o selo. Compreende, irmãos? Então, nós vamos completar aqui. Nós vamos dar continuidade no vídeo 3, tá? Na parte 3, que nós vamos entrar mais em detalhe. Nós fizemos a correlação. O ancião e servo irrepreensível, de 1 Timóteo 3, com as duas únicas eras que não tem repreensão a elas. Fazendo a Escritura falando com você. Ó, os 144 mil vão sair dessas duas eras irrepreensíveis. E na próxima parte, nós vamos também entrar no quê? Toda a igreja casa com Mashiach? Não. Por quê? Porque existe o jugo igual e o jugo desigual. Nós vamos ver quais eras que vão casar com Mashiach. Essa é uma outra mentira que nós também temos que derribar para trazer a verdade para você entender. A verdade é a realidade. Tá certo, irmão? Nós vamos fazer agora, vamos dar gratidão, né? Ser gratos a Yahshua, grato a Yahshua pela palavra que nos foi dada, pelo entendimento que nos foi dado. E eu vou, em seguida, a gente vai esperar o próximo vídeo. E eu conto com vocês, está dando continuidade. Muitos irmãos têm escutado 1 e pula para o 3, né? Nós temos feito vídeos assim, parte 1, 2 e 3. Mas faz por sequência, irmãos. Pega primeiro, medita. Segundo, para dar continuidade do raciocínio do entendimento do primeiro, e depois o terceiro. Pega no primeiro e vai para o terceiro e quer refutar. Por quê? Porque não prestou atenção na linha de raciocínio, irmão. Isso aí é aquilo que nós vimos lá em Daniel. Muitos, aqueles que estão na maldade, eles não entenderão, mas aqueles que são esclarecidos compreenderão. Então eu falo com os irmãos, seja do time dos esclarecidos. Ok? Verdade. Então vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Te esperamos então na parte 3. Até o próximo vídeo, irmãos. Até já.